Salve, salve galera! Como estão todos? Espero que estejam bem. E aqui vem mais um vídeo nosso. Vamos que vamos! Logo no início, vamos deixar esse recado aqui sobre nossa atuação dentro do canal, certo? Nós temos mais ou menos 86 inscritos e também as pessoas que visitam o canal. Então, fazendo aquele pedido para a gente continuar inscrevendo no canal. Uma coisa importante é compartilhamento dos vídeos também, certo? Isso é uma maneira em que vocês podem ajudar também o canal a ganhar mais corpo, ajudando, compartilhando os vídeos. E, por final, não esquece, dá seu like no vídeo, certo? Para quem eu faço esses vídeos? E esse canal é para quem mesmo? Então o canal está aqui. E na faixa, na apresentação do canal, aqui nós temos Conversa de Preto e Rastafari. E se você perceberam nos vídeos, as questões aqui vêm falando questões sobre Rastafari, e a gente tem questões aqui, a Bíblia. A Bíblia é importante porque está falando sobre o que nós como negro acredita depois desse processo todo estando aqui no ocidental. Então, religião, nós observamos que religião foi usado como uma ferramenta dentro desse processo todo. Então, por isso que a gente está aqui também analisando o que foi ensinado para a gente dentro da questão da religião. E ao mesmo tempo a gente está tratando Rastafari no paralelo aí, certo? 3 vídeos, nós temos isso. Então esses vídeos são feitos para o preto e para Rastafari. Para o preto e para Rastafari. Não inicialmente, mas qualquer um que acha interessante pode estar assistindo e apoiando. Mas a mensagem aqui mesmo é para essas duas comunidades. Nós temos que rever as coisas em quais estamos envolvidos ou estamos dentro, mas nunca tivemos um momento de realmente refletir sobre aquilo para saber de onde vem, quando vem, porque a gente nasce e as coisas estão acontecendo e a gente está indo como fluxo. Então é bom que para às vezes e dá essa reflexão. E esse canal é sobre isso. Então eu faço esse vídeo para essas duas comunidades. Rastafari é importante nesse processo porque eu sou um Rasta. E eu percebo muita coisa acontecendo dentro do Rastafari. E o diálogo precisa acontecer. Nossa verbalização, certo? Então é importante que isso seja claro, que os vídeos são feitos para essas duas comunidades aí em especial. E por que esses vídeos são feitos? Elas são feitas, como falei, sempre por provocar o pensamento, certo? Para ajudar a gente a parar um pouquinho e refletir sobre um assunto que talvez a gente já tinha ouvido, falado ou não, mas tem um momento de refletir. Não é para agredir ninguém, não é para agredir religião ou nada. Isso aqui é refletindo sobre o livro, certo? Tem momentos que a gente pega esse livro e leva ele como uma coisa fora do contexto da vida normal, mas enquanto a gente cresce, a gente começa a entender que livros são livros. Então você começa a tratar agora o livro como mais uma literatura, e lendo com esse olhar você tem como observa melhor o que está acontecendo no livro sem estar muito consumido pelo que está acontecendo. Lê para entender e depois, se quer seguir, você vai, certo? Então, tendo esses assuntos esclarecidos sobre para quem esses vídeos são feitos e por que elas estão feitos, vamos ao vídeo. Nos vídeos que eu trouxe aqui até agora neste canal sobre Rastafari, mais ou menos 3, se não me engano, 3 vídeos até agora, trata algumas questões sobre Rastafari, em especial a questão da fundação, quando Rastafari começou. Se observa nos vídeos aqui no canal, Haile Selassie é já da colonização, Rastafari Mrs. Tudo isso aqui eu dei um pouquinho de menção sobre uma questão ou outra na fundação de Rastafari. Eu sempre toco nessa questão aqui. É importante
toca nessa base aqui, para nós que estamos aqui agora, mais ou menos o que? 1930, 70, quase 90 e poucos anos na caminhada. Então é bom que a gente faz essa revisão, volta lá e vê textualmente o que está escrito, como é que, e de onde vem algumas coisas. Então a gente vai estar fazendo mais ou menos essa viagem aqui hoje, através da pessoa Leonardo Percival Howell. Em um dos vídeos também eu tinha mencionado o nome dele, falando que esse é um dos precursores do Rastafari, certo? Então ele escreveu um livro e nós vamos dar uma olhada em algumas coisas dentro do livro, certo? Para que a gente veja o pensamento que a galera estava pensando lá e se algumas coisas servem até para hoje. Então a gente tem esse livro aqui, The Promise Key, a chave prometida, pela Leonardo Percival Howell, certo? Nome do livro, Leonardo. Certo, nós temos essa foto aqui. Esse é o grande figura a qual nós estamos falando, Leonardo Percival Howell. Então, estamos entrando nesse livro aqui porque eu penso que esse é um dos cabeças do movimento, quando esse movimento teve seu início. Como nós vamos ver no trabalho, o escrito dele foi feito em 1935. Lembra, Rastafari foi coroado em 1930, 5 anos depois, certo? Então olha isso aqui, ó. Estamos em inglês, certo? Então está dizendo assim: este é um folheto protótipo Rastafari de Leonard Howell, um pregador jamaicano, publicado por volta de 1935. Esta é obviamente uma versão editada, muito mais curta, de The Royal Parchment Scroll of Black Supremacy, nome do livro, sem a linguagem do fluxo de consciência, abreviações longas e opção opassas e repetição, mas significativamente as identidades do rei Alfa e rainha Omega. Esta foi uma das principais inovações dos Howellitas, então chamavam as primeiras pessoas que estavam com Howellitas, e hoje é um artigo de fé do Rastafarianismo. Esse mesmo livro aqui faz parte agora do Rastafari, certo? Em 1933, Howell começou a pregar que o imperador Haile Selassie da Etiópia, Rastafari, era o Messias, certo? Então ele começou com isso, porque observando que, de novo, a única coisa que a gente tinha era mais envolvido, vindo da escravidão, era questões da igreja, porque era só isso que era oferecido até um certo ponto. Então a galera tinha bastante conhecimento bíblico. Então ele e essa pessoa aqui, Leonard Howell, viu Selassie como um Messias. Só esse nome aqui já remete à questão da Bíblia. Então ele viu Selassie nessa forma de Messias, substituindo o Jesus. E que os negros eram o povo escolhido. Aí já vem contra a supremacia branca. E logo sairiam repatriados para a Etiópia. Ele logo atraiu a atenção das autoridades coloniais e foi preso em dezembro de 1934. É lógico, Jamaica colônia. Quem manda lá é Inglaterra. E por direito deles, da Inglaterra, eles acham que as pessoas tinham a obrigação de estar repetindo e falando ou seguindo o que eles passaram. Mas com essa coroação do Selassie em 1930 houve um surgimento, um fenômeno acontecendo. E essa parada aconteceu. Então em 1900 foi sentenciado e foi preso. Durante os quais aparentemente escreveu A Chave Prometida, esse livro. Depois que ele foi lançado em 1936, o livro, ele publicou um jornal chamado The People's Voice, a voz do povo. Em 1954, sua comuna, o lugar onde ficava, foi invadido. Essa história é bem conhecida na Jamaica, quando o governo, policiais invadiram onde eles ficaram, e se não me engano é Pinnacle, nome do lugar. E muitas literaturas, incluindo cópias deste livro, foi queimado. Howell foi encontrado morto em circunstâncias suspeitas em fevereiro de 1981. Vamos voltar aqui. Então nós acabamos de ver nessa entrada aqui a questão de que Rastafari, esse livro é um protótipo, um folheto, né, que foi publicado em 1935, muito importante. É sobre o nome do Royal
Parchment Scroll of Black Supremacy. O nome Black Supremacy, que é supremacia negra, é uma coisa que muitas pessoas ficam meio preocupadas, mas nós temos que lembrar de novo o tempo. White Supremacy, colonização, tudo isso, esse sistema todo, White Supremacy, opressão geral. Então, quando esses acontecimentos do fenômeno do Rastafari aconteceu, esse espírito que parece o mesmo espírito que estava levando as revoluções nas plantações, ressurge de novo. Aí vem dizendo então White Supremacy, então Black Supremacy, porque é igualdade. Não importa quanto você vai, nós podemos bem aí, porque é dessa forma. Até Marcos Garvey fala, o mundo é como um espelho. Olha para ela, se ela sorrir a você, você pode sorrir de volta a ela, certo? Se você também sorrir para ela sorri de volta. Mas se não, você faz exatamente o que o mundo está fazendo, entendeu? Sabe se coloca dentro dessa questão. Então, nós temos aqui o que mais ou menos é esse folheto de o tempo em que ela foi feita, quem fez, certo? Nós lemos lá embaixo que o Howell V. Selassie, nesse tempo a gente está falando 1934, certo? 33, talvez 32. Selassie acabou de ser coroado e já estava falando na Jamaica que esse é o Messias, num país colonizado, então é problemas, por isso que foram presos. Nós temos aqui alguns dos tópicos que o livro contém. O país misterioso, os mistérios do país, falsa religião, chave prometida, o reino etíope, a cura, terra de julgamento. Então ele toca em várias coisas aqui, que nós vamos ver algumas coisas dentro do livro que chamou minha atenção, certo? Bom, para deixar mais ou menos meu opinião sobre o livro, porque mais uma vez é um livro. A pessoa escreveu, a pessoa tinha suas opiniões e tudo. Não é um livro que a pessoa tem que seguir sem refletir, sem ter seu próprio ponto de vista de o que está acontecendo. Tem algumas coisas que, por causa de conhecimento que eu adquiri e por causa de talvez falta de conhecimento que ele tinha naquele tempo, porque muitas coisas vêm revelando depois do tempo dele até nós. Algumas coisas lá para mim precisa ser updated, a gente tem que trazer para esse tempo, incluindo algumas colocações e em como ele falou sobre o que nós vamos pontuar aqui agora. Primeira coisa, vamos ver isso aqui em inglês. Force, this is blame yard. Blame yard em inglês quer dizer como judgment yard, que é yard, um terreno de julgamento. É onde a gente vai fazer limpeza espiritual, por exemplo, onde você vai comungar ou vai juntar com os outros, lá vai ter suas cerimoniais e várias coisas vão acontecer lá para sua fortificação e limpeza espiritual em termos de pensamentos e tudo. Então está falando aqui em inglês. First and last, every soul for admission must be believer in the power of Rastafari, the living God. Agora vamos jogar isso aqui para tradução, para que a gente vê o que está sendo falado aqui. Ok, e vamos ver o que está escrito aí. Primeiro e último, toda alma para a admissão deve ser crente no poder do rei Rastafari, o Deus vivo, certo? Então ele fala sobre a questão de ser crente. Hoje, tu vai ouvir quase todos os rastas falando que não existe crente, porque você são duas coisas, você sabe ou você não sabe. Esse é o tipo de cabeça que a gente tem que evoluir, certo? Você sabe ou você não sabe. O que quer dizer? Quer saber daquilo não é tempo de crer naquilo, isso é tempo de vai atrás daquilo e sabe se aquela existe e como essa está acontecendo, como tu pode provar isso se você crê, certo? Que existe, porque mais uma vez na Rastafari a gente está falando sobre saber. Crer é para criança e pessoa que está aprendendo. A partir do momento que você começa a estudar aquela, você sabe. Então você está nisso aqui, então não é tempo de crer, é tempo de saber, certo? Então vamos continuando nesse processo aqui. Só isso que eu queria mostrar aqui. Aqui fala uma coisa que chamou minha atenção, que é how to fast, como jejuar. Então ele fala aqui em inglês: Thus said the living God and the owner of life, to overcome white bondage and filth and black hypocrisy amongst our own black skin, you have to fast hard. O que o brother está dizendo aqui, e porque eu marquei essa informação. Assim diz Deus, vivo e dono da vida, para vencer a escravidão branca. Não, vamos voltar nessa questão aqui.
Esse é Leonard Howell falando, certo? Sobre jejum, certo? Nós temos, assim disse Deus, vivo e dono da vida, para vencer a escravidão branca, que é o que estava acontecendo naquele tempo lá, e a imundície e a hipocrisia negra entre sua própria pele negra, você tem que jejuar muito. Ó, o homem branco é muito imundo e o homem negro é um hipócrita. E hipócrita significa um bandido, certo? Bandido, no, quando a gente fala em inglês, aqui a palavra é crook. Crook quer dizer uma pessoa como 171. Mas vamos lá, bandido, entendeu? Aquele que trairá seu próprio povo, que juntará com outras nações contra o seu próprio benefício, ou em prol do seu próprio benefício contra o benefício do seu povo. Então, é nesse sentido que ele está falando aqui. Sempre tem esse tipo de pessoas. Alguns dias atrás a gente teve acontecimentos com figuras dentro do governo destinados para aqui, certo? Destinados para aqui. Então vamos continuando no processo. Então o que nós vimos, certo? Importante, então ele está falando aqui que o jejum é muito importante, certo? O jejum é muito importante porque a gente tem que lidar além do sistema todo, dessa imundície, desse sistema de poder branco que está ao redor da gente. A gente também tem que lidar com a hipocrisia do homem negro. E mais em frente nós vamos fazer mais vídeos sobre a questão de nós, porque nós, a solução de todos os problemas que nós estamos enfrentando, a maioria, 99% delas, está em nossas mãos para resolver. Nós, povo preto. Mano. Sim, sim. Então ele pontou aqui ó, que o jejum é importante quando a gente está nesses meios no dia a dia, indo e vindo. Muitas das vezes é problemas para cá, é problemas para lá, é fofoca para lá, são muitas coisas. Então um jejum muitas das vezes ajuda você a refletir mais, a acalmar, a purificar um pouquinho, entendeu? Então vamos continuando no processo. Nosso processo de leitura aqui, o que mais eu tenho? Governance. Yes? A governança. E a parte da governança que eu marquei aqui, ele falou: Always be a respectful diplomat. Always give an intelligent reply to every person that approach or write you on any subject. Always ask for the full value inside the nature of any written subject. Do not put your quick judgment on any person's confidence. Tira desse texto aqui o que está rolando. Seja sempre um diplomata respeitoso. Sempre dê uma resposta inteligente a cada pessoa que se aproxima. Ou escreva sobre qualquer assunto sempre. Ou escrever sobre qualquer assunto. Sempre pergunte o valor total dentro da natureza de qualquer assunto escrito. Não coloque seu julgamento rápido em qualquer pessoa. A confiança é rápida para se mover. Apenas o que as pessoas são, que é apenas o estado do seu governo. Não seja o tribunal e os médicos. Eles o enganarão até a morte. Quando você sai da sua casa, para casa de alguém, está na rua, em qualquer interação com a sociedade, seja sempre um diplomata respeitoso. Sempre dê uma resposta inteligente a cada pessoa que se aproxima ou escrever sobre qualquer assunto. Sempre pergunte o valor total dentro da natureza de qualquer assunto. Não coloque seu julgamento rápido em qualquer pessoa. A confiança é rápido para mover. Apenas o que as pessoas são, que é apenas o estado do seu governo, certo? Quando as pessoas é aquilo, o governo, quando o governo é uma coisa é porque as pessoas são aquilo. Se o governo é uma coisa e as pessoas não são, sabe que logo vai explodir tudo. Então vamos continuando em outras informações sobre o livro. Falando aqui do livro de novo, tem muitas coisas no livro, não tem algumas coisas no livro que eu não concordo, não é meu ponto de vista, certo? Mas eu não estou aqui para tratar essas questões. Eu estou tratando o que eu vi aqui, o que a gente pode trazer para refletir na nossa sociedade de hoje, sem levantar
Quem quer saber mais sobre outras coisas que está escrito pode ir lá atrás, pega o livro, lê e vamos que vamos. Pode até manda mensagens depois, a gente troca melhores ideias. Então, continuando. Quem mais nós temos? O que? Reapers. Aqui ele fala dos estrupadores. Sabe que o estrupo era também uma arma usada como religião na plantação durante a escravidão. O estrupo era uma arma, porque era uma arma que você usa. Primeiro você estrupa o homem, isso é o senhor da plantação e seus capangas vão estrupar os homens, abuso sexual nos homens. Isso é para fazer com que os homens negros saibam seu lugar. Então, que está tentando mostrar através do sexo quem manda, porque não era o homem negro que estava tendo sexo com o branco, era o contrário. Então, era para mostrar poder. Também o sexo foi usado com as mulheres, entendeu? Para mostrar para o homem negro de novo que é esse homem branco que domina ele e a mulher dele, certo? Então, essa questão foi muito bem elaborado e trabalhado. Em alguns países onde estava acontecendo a escravidão também nós temos plantações, chama plantações de reprodução, que eram lugares onde não era para plantar e produzir cana de açúcar ou algodão ou o que não. Esses lugares eram especificamente para reprodução. Então eles pegavam os escravos mais fortes e tal, e levaram para lugares e pegaram certas mulheres que eles sabem que é bom reprodutores por causa da sua estrutura corporal e tudo, e levaram essas pessoas e forçadamente essas pessoas têm que fazer sexo e gerar crianças para continuar trabalhando nas plantações. Além das crianças que vão ser produzidas a partir dessa estrupa do Capitão da Mata e o Senhor Branco, que vai produzir o que nós temos aqui no Brasil como o pardo, certo? Então essa questão do rape, do estupro é muito forte. Então vamos ver o que está escrito aqui, como ele estava vendo essa questão naquele tempo e o que ele falou no livro dele aqui.